Olá, bom dia, muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Comigo, Patrícia, e com o nosso analista-chefe, fundador do Dica de hoje, Daniel Nigri. Hoje, para falar sobre uma fusão entre duas gigantes, duas líderes do setor, a Localiza e a Unidas. Bem-vindo, chefe. Oi, obrigado, Paty. Sim, hoje vamos falar sobre uma fusão que teve muita dificuldade de sair, mas que agora está com uma data já marcada. Dia 1º de julho acontece a incorporação das ações da Unidas, né? Então vai parar de existir as ações LCAM3 e vai virar ações RENT3. A gente vai explicar nesse podcast como isso vai funcionar. E teve muita dificuldade de sair porque a Movida se interpôs ali no meio do caminho, tentou barrar de todas as formas, mas no final o CAD acabou encontrando, e as empresas acabaram encontrando um remédio que a gente também vai falar um pouco hoje nesse podcast. Então, como você sempre sabe, é um prazer estar sempre falando aqui com você, um prazer estar falando para todos os nossos ouvintes. Afinal, a gente faz muito material gratuito e com muito carinho para eles poderem assistir ou ouvir também. Exatamente, e a compreensão desses conceitos básicos, o entendimento do que significa na prática essa fusão e de que muda para quem tem essas ações é muito importante para evitar que a pessoa acabe tomando uma decisão equivocada, tanto no sentido de acabar vendendo toda a posição, como investindo demais naquela posição com falsas esperanças de que aquilo seria de fato uma grande ruptura ou algo que nunca aconteceu e que vai te deixar milionário, mesmo blá 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 de sempre. Eu acho que é importante a gente começar falando que o CAD faz, e as pessoas falam muito mal disso, geralmente quando têm o ativo ou gostam daquele setor, mas não é ruim. Concentração de mercado, para quem consome produto, geralmente não é bom. Cedo ou tarde, vai dar problema. Então, esse desinvestimento que é exigido para que a fusão aconteça, ele é sim muito importante. Ele é importante tanto no sentido de que vai enxugar um pouco essa operação da união das duas empresas e pode ser ajustado de uma maneira positiva, equilibrando mais ainda a estrutura de capital, mas também é importante para o consumidor, é importante para o mercado, é importante para o desenvolvimento daquele setor. Então, sobre esse desinvestimento, é importante a gente falar também que outras empresas acabam assumindo parte dessa estrutura e isso pode aumentar também a concorrência. Mas alguns dizem assim, impossível. Mesmo com o desinvestimento, ela vai ser tão grande a ponto de comandar, sim, o mercado, e a gente sabe que tamanho e comando de mercado significa um poder muito grande de estabelecer preços. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você vê como positivo ou negativo esse negócio para o setor, para o segmento? Bom, Paty, eu não tenho uma opinião ainda formada. Normalmente, eu não costumo me opor muito a esses movimentos, não. Porque é claro que a gente tem uma visão do Brasil não ser concentrado, mas o Brasil ele faz parte do mundo, né? E o mundo, se o Brasil também não conseguir se juntar, a gente pode acabar tendo, né, concorrentes globais, às vezes, que entram aqui no Brasil e podem acabar tomando uma fatia expressiva de mercado, concorrentes que poderiam ter capital muito grande. Eu lembro lá de trás, por exemplo, algumas fusões que foram emblemáticas, como Garoto e Nestlé, como o próprio Itaú e Unibanco lá atrás também, que foram fusões importantes. Da Sadia, da Perdigão, da Sadia, da Perdigão, que virou a BRF, enfim, da Ambev até, quando comprou lá em 2008 a Budweiser. A gente tem umas situações que são importantes as empresas ficarem mais fortes, porque a gente tem um mercado competitivo não apenas no Brasil, como era talvez há 30 anos atrás, a gente tem um mercado competitivo global. E existem empresas locadoras de veículos globais que poderiam trazer problemas aqui para a economia interna, por exemplo.
Agora, por outro lado, sim, eu também me compadeço da posição, por exemplo, da Movida, que talvez vai ficar numa super desvantagem. A perdedora disso tudo, com certeza, é a Movida, né? Que Uhum. ela foi a que mais se interpôs. E E com aí, Oi, e, não, eu só e, queria terminar. Só aham, com relação à venda de veículos, por exemplo, a Localiza, por exemplo, vendeu ativos da Unidas, né, uhum, para Brookfield, que é sim, controladora da Ouro Verde, por 3,57 bilhões de uhum, reais. Então, quer dizer, é a entrada também de um capital estrangeiro aqui no Brasil. Tem as suas vantagens, né? Porque você acaba trazendo mais dólar, acaba trazendo recurso de empresas do exterior que vão estar investindo no Brasil, e isso é importante, mas, por outro lado, você também abre espaço para empresas que uhum, no futuro podem ter lucro e vão levar esse lucro embora do Brasil também. Então a gente tem que uhum. tomar muito cuidado com essas análises simplistas que fusão sempre é ruim, ou que concentração de mercado é sempre ruim. O que tem que ter agora é uma fiscalização, uma regulação para que não pegue e aumente o preço, por exemplo, de aluguel de veículos muito acima da média. Mas mesmo se isso acontecer, eu acredito que o próprio mercado vai acabar se acertando. As empresas vão ver que elas vão começar a ter rentabilidade menor. Afinal, não é um mercado essencial, vamos dizer assim. A pessoa É. se vira de outras formas sem alugar o veículo, ou, enfim, né, se for o motorista de aplicativo, talvez vai ter menos motoristas de aplicativo, Eu já tenho minhas dúvidas enfim. em relação a isso, mas, enfim. Sobre a opinião de algumas empresas, alguns analistas de mercado, em relação ao fato dessa venda para Ouro Verde, para Brookfield, ela ser positiva, na verdade, para a Movida, pelo fato de que a Ouro Verde ela não tem uma representação tão grande no mercado, ou seja, em tese, esse desinvestimento ele não foi tão ruim para a Movida, porque é a concorrência com a Ouro Verde, que seria ali no limite de tamanho, não vai fazer, digamos assim, não vai trazer grandes problemas para a Movida. Tu vê dessa forma também? É um pouco, mas também qual seria a outra empresa que talvez pudesse trazer problema, né? As três eram muito grandes em termos de tamanho em relação às outras. Eu não vejo muito outra empresa que poderia trazer problema. O que eu vejo, talvez, no futuro, é que talvez a própria Movida e a Ouro Verde, se elas chegarem num acordo, embora os controladores eu acho complicados, eles poderiam fazer uma fusão, por exemplo, e bater de frente com as duas. Né? Mas, É. enfim, isso seria muito mais para frente, coisa para daqui a uns 3, 4 anos, fazer essa energia desses novos ativos, ganhar um pouco mais de tamanho, mas a Ouro Verde vai acabar crescendo. Ela vai entrar aí 49 mil veículos novos a 3,57 bilhões. Eu estou tentando ter uma ideia aqui, uma noção de quanto eles estão contabilizados, esses veículos. Eu estou chegando aqui num número em torno de 2,6 a 2,7 bilhões. Uhum. Então, isso já traria um ganho para a empresa, para essa nova empresa consolidada em uns 800 milhões por essa venda também. É aquilo que a gente falou no começo. Esses desinvestimentos, geralmente, eles trazem sim para empresas que já eram enxutas antes, que já eram bem geridas antes, que já tinham uma boa geração de valor antes, acabam trazendo ainda mais equilíbrio numa estrutura que, em tese, quando você une as duas, ela pode se tornar assim deficitária no curto prazo. Então, esses desinvestimentos eles ajudam a equilibrar essas finanças. E outro ponto importante em relação a Pensou essa na que Rapid e na Notre Dame quanto à deficitária e, tem várias que eu posso pensar. pensou na Alliance Sonai e BR Malls quando falou que esses desinvestimentos podem ser importantes para reduzir a coisa de dívida, para deixar a empresa mais saudável. Tem Acertei. vários, vários. É claro que quando a gente fala de serviços, o impacto é muito menor do que na indústria, quando você tem um ativo imobilizado muito maior. Não que as locadoras não tenham ativo imobilizado maior, mas é pela particularidade mesmo do serviço. Um outro ponto, só para a gente encerrar essa questão da Ouro Verde, né, do CAD ter, então, estipulado esse remédio, esse desinvestimento, é que em relação, não à Movida especificamente, mas o controlador, que aí envolve a Vamos também, pelo fato de que a Ouro Verde, ela é também uma grande empresa, né? Ela fica atrás, na verdade, da Vamos quando se trata do aluguel de caminhões. Então, assim, ela é a segunda maior locadora.
Então, isso, em tese, para a parte do mercado, sinaliza o quê? Se a Ouro Verde está focando, fazendo um investimento para ter, então, uma maior frota na alocação desses veículos, ela deixaria um pouco, entre aspas, de lado a parte dos caminhões, o que obviamente para mim não é bem verdade, mas é o Para que mim parte do também. mercado acredita. Então, esse ponto também vocês vão ouvir falar, vocês vão ver que isso pode sim, para parte do mercado, acabar sendo uma sinalização de que isso pode interferir na precificação futura, acreditando que ela pode, então, deixar uma parte do mercado para vamos, enfim. É muito importante que você entenda que essas sinalizações, elas acabam fazendo preço para parte do mercado e é importante que você entenda o porquê que elas acontecem. Eu queria até aproveitar para falar uma coisa. A questão é a seguinte, tá? O mercado, de forma geral, ele está comprado na Vamos, né? Você não vê análises de venda de Vamos ou análises de outra em Vamos. Não. A maioria delas é de compra, se não todas são compra. Então, o que acontece? As coisas que acontecem, isso não é proposital, é um viés que as pessoas têm, é de tentar explicar aquilo que acontece de uma forma positiva. Eu tenho, qualquer pessoa tem. Então, as pessoas, elas têm uma recomendação de compra na Vamos, elas estão compradas em Vamos, os analistas estão recomendando compra de Vamos. Eles precisam explicar alguma coisa que pode ser boa para Vamos com relação a essa movimentação. Então, isso é normal. Eu gosto muito de tentar pescar esse tipo de coisa e gosto também de avaliar se eu não estou cometendo esse erro em alguns momentos. Exatamente, é muito importante mesmo. Então, esse tipo de coisa às vezes acontece e, cara, não é proposital. Acontece, eu não sei como funciona a cabeça, mas acaba acontecendo, porque claro que você tem todo embasamento, você tem toda análise, mas você tem um pouco de torcida, entre aspas, aí na tua cabeça. A necessidade do viés de confirmação, né? Isso, é mais ou menos o que acontece nos grupos de investimento, né? Você faz a aquisição, você defende a sua tese e você tende, então, a observar com mais fervor os pontos positivos do que dar a devida importância aos pontos negativos. É como se eles acabassem desaparecendo um pouco da análise, porque você acredita de fato fielmente naquela tese. Vale lembrar também que, por mais que você faça essas análises, essas avaliações, o negócio, ele é dinâmico, ele é feito por pessoas, então ele vai depender de dois pontos muito importantes, e nesse caso específico, eu acho que esses pontos eles são bastante positivos. O primeiro deles é a questão da gestão, uma gestão qualificada, com experiência, e também, obviamente, um mercado consumidor em crescimento. Então, esses dois pontos são fundamentais para que a gente compreenda se seja uma fusão, seja um desinvestimento, seja uma nova dívida, através de uma captação que acabe comprometendo temporariamente a liquidez daquele negócio. A questão é importante que você tenha uma boa gestão e o mercado consumidor em alta. Nesse ponto específico, já que a gente falou, eu te perguntei se tu acreditava que seria, né, um negócio viável para o setor como um todo, em termos de demanda, de precificação, se isso não ia comprometer o mercado. Você acredita que é, de fato, um mercado que vale a pena o investidor ter em carteira porque a demanda tende a aumentar? Deixa eu só, antes, porque eu falei que os meus cálculos eles chegavam em torno de 2,7 bilhões, mais ou menos, então poderia ter um lucro, né? Do desinvestimento. No desinvestimento da Ouro Verde. O investimento em frotas, por exemplo, no primeiro trimestre da Unidas foi 662 milhões para aquisição de 10 mil veículos. Tá? Então, se você pegar uma conta simples aí e dividir isso, você vai chegar em um valor de uns 5 mil reais por veículo. Quando você multiplica por 49 mil veículos, dá 3,2 bilhões. Então, eu estou imaginando que os veículos vão estar em uns 10, 15% já depreciados, e aí eu chego nesse valor em torno de 2,7, 2,8, 2,6, talvez, desses valores. Então, foi uma baita venda. É claro que a gente não sabe qual é o mix desses veículos, podem ser veículos mais caros, então a gente não tem essa noção.
tem que esperar os resultados para ver, mas é uma venda que, no mínimo, vai ser bem interessante em termos de desalavancar essa nova empresa. Com relação ao setor, você sabe a minha opinião e você sabe que eu não gosto desse setor em carteira, porque ele tem dois riscos que, na minha visão, em algum momento eles vão aparecer. Se você olhar as empresas todas do setor de locação de veículos, são empresas que estão sediadas em Belo Horizonte, porque lá você tem isenção do IPVA. Né? E, cara, em algum momento eu acredito, já tiveram algumas vezes que vereadores tentaram alguma coisa diferente disso. Eu acredito que em algum momento vai se cobrar algum imposto em algum lugar para essas empresas, e já tem aí algumas pessoas tentando falar que o IPVA tem que ser pago onde o veículo está rodando, porque sem placa em Belo Horizonte, depois o veículo fica rodando em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Paraná, não sei o quê, e aí você está em Belo Horizonte, mas o veículo não está, enfim, tem um monte de coisa aí que estão tentando fazer com que isso aconteça. A segunda coisa é a seguinte, uma linha muito importante de negócio das locadoras é a venda dos seminovos, porque senão ela vira uma empresa aérea. Né? Qual o problema da empresa aérea? Ela arrenda o avião, ela compra o avião e depois ela não consegue vender o avião. Qual a grande vantagem? Por que a locadora ela é uma empresa que é superavitária enquanto a empresa aérea é deficitária? Porque a locadora de veículo, ela compra o carro, ela utiliza o carro e depois ela consegue vender o carro. Então ela tem entrada e tem saída. A empresa aérea ela tem entrada e não tem saída com facilidade, pelo menos. Tá? Então, a locadora de veículos ela tem uma necessidade até para ter o capital de giro dessa saída dos veículos, dessa venda dos veículos. E por que ela consegue ter um negócio tão bom? Por que ela consegue comprar o veículo, usar o veículo e ainda vender o veículo com lucro? Porque ela consegue ter a isenção ali do ICMS. Afinal, o objetivo principal de uma locadora de veículo é o aluguel do veículo, e não a compra e a venda do veículo. Na minha visão, isso cai por terra na hora que você vê os resultados das empresas, porque você tem empresa hoje que tem receita maior na venda de veículo do que na locação de veículo. Então, até que ponto realmente a empresa tem um modelo de negócios amparado no aluguel e a venda é só aquele adicional? Entendeu? Então, é algo que ainda vai aparecer. E quando aparecer, vai todo mundo mandar e-mail. Meu Deus, e agora? Eu tenho ação tal, não sei das quantas. Enfim são dois motivos que têm a ver com imposto. E quando é imposto, é governo. E eu acho chatíssimo que eu prefiro não ter empresas de locação de veículos na carteira, mas entendo que ambas estão baratíssimas, mantendo as condições atuais. Importante falar, mantendo as condições atuais. Eu não tenho certeza que elas vão se manter. E isso significa que, caso você tenha gostado da informação, fique atraído pelo fato dela se tornar ainda maior com a união das duas grandes empresas, primeiro entenda como funciona esse setor, para depois decidir, então, se é uma exposição viável, se o percentual que tu pretende alocar faz sentido em relação aos possíveis riscos, inclusive esses que o Daniel acabou de citar. Afinal de contas, manter uma posição a longo prazo exige que você saiba quais são as atividades da companhia, quais os segmentos que ela atende, como essa empresa trabalha, para entender como ela gera valor. Toda essa questão da aquisição desse veículo direto das montadoras, quais são os descontos que elas têm, né, nessa aquisição direta, afinal de contas é um volume maior, como é que ela faz o lançamento desse veículo lá no ativo do balanço patrimonial, que aí vem... A gente... Bom, continua. Que aí vem a questão da utilização para locação. Depois de geralmente 1 ano, isso fica transferido, então encerra uma posição que antes era contabilizada como um bem lá no ativo, que é a atividade fim de locação, e depois vai para a parte do veículo, então, que vai ser vendido, o famoso seminovos, que é um segmento que também faz parte da atividade da companhia. E tudo isso movimenta o balanço patrimonial. Além,
A Pode falar, partir do segundo trimestre, a partir do terceiro, quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022, a gente começa a ver que com as locadoras não estão trocando mais o carro tão rápido como antes. A gente começa a ver uma redução de venda de seminovos e quem aluga carro vai perceber que está começando a vir carro com quilometragem um pouco maior. Porque eles conseguem jogar um pouco com isso também. O melhor dos mundos é você comprar um carro, passa um ano, você vende o carro e faz a renovação de frota. Porque você tem o mínimo de manutenção. Mas, cara, a gente está no meio do mundo. E eu acho que todo mundo aí está vendo crise de semicondutor, crise de cadeia de suprimento, crise de custos de materiais. Então, quer dizer, vale a pena trocar agora uma frota tão grande por carros novos? O principal agora é o preço. Tu até consegue normalizar parte desse fornecimento, mas contabilmente não faria sentido hoje tu manter um estoque por um preço tão maior. Exatamente. Porque por mais que esteja todo mundo um pouco pessimista com a economia, por causa da inflação, por causa da sinalização do Banco Central em continuar um pouco mais o aumento dos juros, isso compromete toda a cadeia do consumo, etc, etc, ainda assim não é um cenário apocalíptico, não é como se estivesse tudo perdido. Então, as empresas entendem que existe ainda assim uma grande possibilidade de um retorno num tempo menor da economia, do consumo, dos dados, não para amanhã, tá, gente? Nem para a semana que vem. Mas a empresa pensa num tempo de planejamento e ela precisa fazer isso, porque ela não consegue movimentar tão rápido assim toda a questão financeira do negócio. E ela enxerga que existe essa possibilidade. E isso, contabilmente, faz muito sentido. Então, funciona de acordo com o cenário macro. Uma boa gestão faz isso. Então, eu vou só dar um exemplo aqui. Eu falei que a Localiza estava com aqueles carros ali que ela comprou em torno de 65 mil reais. Vamos imaginar que do dia para a noite esses carros aumentem para 80 mil reais, por exemplo. Tá? Os novos carros. O que acontece? Aqueles que estão lá no custo histórico, você vai conseguir manter a depreciação deles a 65 mil. Se você fizer uma renovação total de carros agora, você vai comprar 80 mil, isso vai aumentar a tua depreciação. Você não vai conseguir repassar isso para a tarifa de locação. Logo, a tua margem ela já diminui. Não há EBITDA, mais a margem operacional. Em segundo lugar, a gente tem que hoje o custo do capital está muito alto. Então, você vai pegar esse dinheiro emprestado para trocar e fazer uma renovação grande de carro nesse momento atual. Você vai pagar juro grande. Aí você vai ter uma despesa financeira grande. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar com o EBITDA lindo, porque vai subir, mas você vai ficar com a conta lá na última linha do lucro líquido uma porcaria. E as empresas sabem disso, então elas não vão fazer esse movimento agora. A gente vai ver, quem locar carro vai ver carros com quilometragem um pouco maior, provavelmente, na média, e quem não tiver, e a empresa, a gente vai começar a ver talvez um pouco mais de custo de manutenção ou despesas um pouco maiores, exatamente para compensar essa venda menor de seminovos. Eu peguei aqui uns números da Localiza de 2021 e de 2020. Olha só que doideira. Em 2020, por exemplo, a Localiza ela teve 3,1 bilhões de receita líquida de aluguel de carros e teve receita líquida de venda de seminovos de 5,1 bilhões. Quer dizer, aluguel de carros é realmente a operação principal da empresa? Será que ela merece a isenção do ICMS na venda de seminovos, sabendo que ela vendeu mais? Mas 2020 foi Covid, por isso que ela alugou pouco. Tudo bem, então, vamos lá, 2019. 3 bilhões de receita líquida e 5,4 bilhões de receita de seminovos. Então, quer dizer, 3 bilhões contra 5,4. Foi pior ainda, foi maior ainda. Se a gente passa para 2021, a gente já vê que a receita líquida de aluguel de carros é 4,4 bilhões e a receita líquida de seminovos 4,4 bilhões, que tem isso que a gente falou agora. Quer dizer, está se vendendo menos seminovos, está aceitando que a frota vai ficar um pouco mais velha. Isso é importante você entender que a gestão está trabalhando com o cenário macro, não é, nossa, mas o que a gestão está fazendo? Será que a gestão é ruim? Será que... Não, ela está trabalhando com o cenário macro. Mas isso aumenta o lucro no curto prazo. Sim, com certeza. E, de novo,
evidencia que a gestão sabe operar, sabe o que está fazendo. É uma boa gestão. É claro que isso não significa, como o Daniel acabou de falar, que se encaixe no seu perfil manter esse ativo no longo prazo, porque tem muito risco. Mas todo investimento é uma relação risco-retorno. Então, muito eu não sei, mas, cara, tem um risco que eu chamo de risco gatilho, né? Quando é um risco gatilho é muito ruim, porque às vezes você está dormindo lá de boa e acontece o risco. Esse é um grande problema. É diferente do risco, sei lá, um risco que vai acontecendo aos poucos. Sim. Existe o risco dos Estados Unidos subiu a taxa de juros. Ele não vai pegar e subir de 1,75 para 10%, para 10% de hoje para amanhã. Você não vai dormir amanhã, vai aparecer no jornal. Estados Unidos aumenta a taxa para 10%. Entendeu? Mas nesse caso, não. Nesse caso, cara, o governo começa a pensar em taxar empresas locadoras de veículos na venda de seminovos. Cara, acabou. É menos 20% talvez no dia seguinte. E aqui só vou tirar alguns segundos para explicar para quem não entende muito bem do setor o que é essa isenção do ICMS, como ela é importante no cálculo total. É porque essa isenção da cobrança do ICMS se dá nas operações de revenda dos veículos. A atividade fim, que seria a principal dessas empresas, é a locação. Então, você tem que pensar em termos de balanço patrimonial. Essa empresa vai fazer essa locação, esse produto vai entrar como um bem lá no imobilizado. Então, quando você não tem essa incidência do ICMS, você já sabe o que significa, considerando o quanto o imposto impacta nas contas de qualquer negócio. Então, isso é muito importante. Quando se fala de imposto, como o Daniel falou, se fala de governo. E se acontecer de isso acabar caindo por terra, vai ter um impacto no resultado desses negócios. É um ponto que tem uma grande probabilidade de acontecer? Não. Mas significa que nunca vai acontecer? Também não. Então, aqui a gente entra na parte de concentração. Isso é muito importante. Não quer dizer que seja um ativo ruim, um negócio ruim, um setor ruim. Mas é importante que você conheça os riscos, os principais riscos, para você entender que qualquer movimentação naquela área vai mexer com a cotação do ativo. Imagina uma notícia qualquer sobre esse assunto específico de isenção, ainda mais pensando nessa mudança, nessa concentração do mercado, nas duas maiores se unindo, em você ter outras empresas que podem entrar aqui e tem força para alocação de capital e daqui a algum tempo conseguirem aumentar de tamanho e conseguirem se tornar atrativas também. Ou seja, análise. Nenhum bom investimento é feito sem análise. Agora, eu não sei se eu já posso te perguntar isso, se tu já tem alguma coisa para falar antes, mas vou perguntar e tu responde agora se tu quiser. Tu acredita que essa fusão, em termos de valor de mercado, a cotação como ela está hoje, o mercado baixista que temos hoje, essa incerteza, tanto política quanto monetária, você enxerga que vai existir um upside no curto prazo? Então, no curto prazo, é difícil da gente falar, porque a gente sabe que acaba dependendo muito mais do cenário macroeconômico. Agora, é uma empresa que vai ter o que mais de 400 mil carros locados, né? É uma companhia aí que vai entrar com um valor de firma total de 70, quase 67 bilhões de reais. É uma dívida líquida, somando as duas, de 16 bilhões, que é uma dívida alta, vai diminuir esse 3,7 por causa desse desinvestimento, e até conseguir fazer as sinergias, você gera custo no início, né? Eu acho que o mercado está muito preocupado de acontecer igual a Hapvida e a Notre Dame Intermédica, né? Porque a Hapvida e a Notre Dame Intermédica, elas fizeram a fusão, e logo depois veio um balanço muito ruim, né? O do primeiro trimestre, que a ação caiu de R$10 para agora está 5,50, por exemplo. Mas isso não tem nada a ver, tá? Não teve a ver com a fusão, teve a ver com o próprio mercado de saúde, a sinistralidade subiu muito, não tem muita coisa a ver, não. Então, eu não
acredito que vai acontecer algo similar, mas é muito provável que a gente veja uma pressão de custo maior nesse ano de 2022 do que uma pressão para subir a receita. Nesse primeiro momento, a gente sabe que é complicado, né? Você vai juntar duas culturas diferentes, você vai juntar, vai ter pessoas que vão ser despedidas, vão ter pessoas que vão trabalhar com medo de serem despedidas, vai ter que ter provisão para pagar todas essas pessoas que estiverem saindo, vai ter que escolher onde que vai trabalhar, qual é a empresa que vai fazer A, que vai fazer B, que vai fazer C, onde que vai terceirizar, a Unidas fazer de um jeito, a Localiza fazer de outro. Enfim, tudo isso, óbvio que já foi conversado, mas é treino, jogo é jogo, né? Na hora que vai acontecer de verdade, começa a ter o ego de um, a vaidade do outro. Até só quem passou por isso numa empresa sabe como é complicado. Pois é, demora um pouquinho. Então, todas essas fusões que eu falei antes tiveram problemas no seu início, tá? Itaú e Unibanco caiu a rentabilidade no início, Nestlé e Garoto caiu também, BRF acho que cai até hoje, Sadia e Perdigão. A Ambev com a Budweiser ali acabou que foi um péssimo momento de compra, porque foi logo depois da crise do subprime, então nem vale a pena falar como sendo esse o problema, mas é importante que saiba que nesse primeiro momento talvez tenha uma pressão de custos um pouco maior. Tá? E eu também, assim, são empresas boas, são empresas que têm potencial de crescimento, mas no mercado baixista atual elas não são extremamente baratas, né? A gente está falando de uma Unidas a 12 vezes lucro, 7 vezes EBITDA, ok, que a gente está falando de empresa que cresce muito nos últimos anos, e uma Localiza que tem um EV/EBITDA de 11,7 e preço sobre lucro de 18. Vai ficar na média, né? Vai ficar uma empresa em torno de 16 vezes lucro e 10 vezes EV/EBITDA. Para o mercado atual não é baratíssimo, até porque o percentual de crescimento vai diminuir um pouco. Então, assim, até recuperando o que eu falei, não acho baratíssimo, não. Eu acho que são empresas ok, são boas. Vejo outras empresas com melhores potenciais aí, ou melhores relações de risco-retorno nesse momento atual. Tu pode falar um pouquinho sobre isso, é importante para quem tem as ações em carteira. Como é que vai funcionar essa troca, essa transação? Boa. Isso aí era o ponto que eu ia falar agora. Né? Para o cara da Localiza, que tem rente, não muda nada, ele continua com ações rente. Né? Na verdade, ele, entre aspas, está sendo diluído porque vai entrar os ativos da Locamérica, da Unidas, e vai entrar também, e vai ser emitidas novas ações. Para quem tem a Unidas, aí sim que muda. Né? E eu acho que a maior parte dos acionistas aí que estiverem ouvindo a gente vai ter a Unidas e não a Localiza, porque a Unidas ela sempre teve maior potencial de crescimento. Sim. Então, ela acaba ficando mais nos olhos dos analistas. A Unidas, né, cada ação da Unidas vai valer 0,4468238 de ações da Localiza. Né? Então, uma coisa que algumas pessoas fazem até é o seguinte, ficar analisando no dia de hoje se esse percentual está dentro ou não. Então, por exemplo, aqui, agora a gente tem aqui, a Locamérica está 23,50 e a Localiza está 51,68. Aí a pessoa faz o cálculo para ver se vale a pena ou não, porque ela vai receber, tipo, a pessoa que tem 100 ações da Locamérica, ela vai receber 44 ações da Localiza. Então, ela faz a conta para ver se vale a pena. Então, 100 ações da Locamérica agora, 23,50. Eu falo Locamérica ainda, tá? Mas é o líder, é o nome antigo. E dividido por 44,68238 ações, dá 52,50. Quer dizer, nesse momento atual, está valendo a pena você manter a Locamérica e esperar a conversão, por exemplo. Exatamente. Tá? E a conversão acontece no dia? No dia 1º de julho é feita a conversão. Ou seja, sexta, né?
sexta. Ela começa a ser negociada dia 4 de julho e entra na custódia das pessoas já como rente no dia 6 de julho. Só a última coisa, essa conta que eu fiz, eu já abati 83 centavos de dividendo por ação que os acionistas da Unidas vão receber ainda em torno de daqui a 90 dias, mais ou menos. Está lá em outubro, mais ou menos, deve receber esses 83 centavos por ação das ações de hoje. Tá? Então, você vai receber duas coisas. Quem tem ação da Unidas, né, da Locamérica, você vai receber 44,6% de ações da Localiza, mais 83 centavos por ação, que hoje dá um yield de 3,5%, mais ou menos. Agora, aquela pergunta que não quer calar e que todo mundo adora quando eu faço, que é a seguinte: nós vamos ter, então, uma grande empresa, aí, uma gigante, e ainda vamos continuar com Movida aí no mercado e também com a Vamos, que então mais direcionada ao agronegócio. Hoje, o Daniel optaria por qual empresa? Entre a Vamos, a Localiza, a Movida e já considerando a fusão das duas, tá? A gigante, a Movida ou a Vamos? Se eu só tivesse essas, Vamos. E olha que eu fiz um podcast que eu malhei a Vamos, mas seria Vamos. Quem tem interesse, aliás, na Vamos, basta acessar aqui no Spotify ou nas outras plataformas que tu tá ouvindo, vem um pouquinho aqui para trás e aí tu vai encontrar o podcast onde a gente fala da Vamos, a gente explica o setor, a gente explica quais são os pontos positivos, os pontos negativos que você precisa levar em consideração. E, aliás, na época, eu acredito que ela estava bem mais valorizada do que ela está hoje. Sim. Com a contabilidade dessas empresas não é fácil. Não é fácil. Não porque tem muita subjetividade. Inclusive, vocês devem ter acompanhado aí no YouTube, o Daniel fez 3 aulas sobre a monitoria da análise fundamentalista avançado, e o grupo já está rodando, as pessoas já estão fazendo perguntas e tal, e isso foi uma das coisas que a gente colocou lá hoje. É muito importante que as pessoas conheçam, entendam contabilidade quando analisam os cases, óbvio, mas mais importante ainda é tu entender que existem particularidades, ou seja, existem alguns pontos que são diferentes para cada setor e fazem muita diferença na análise. É claro que estoque é estoque em qualquer empresa, seja na empresa de medicamentos, seja numa indústria, seja num varejo, só que sim... Tudo bem, mas o estoque de petróleo não estraga, o estoque de alimento estraga. Exato, ou seja, o giro é muito importante. Quando tu perde esse giro, tu perde rentabilidade. Então, vamos usar um exemplo que o pessoal gosta bastante. Magazine Luiza sempre foi muito elogiada pela capacidade de manter um giro de estoque muito, muito bom, impressionante. Aí você pega outras empresas que não são tão eficientes do próprio varejo, você vai ver a diferença de precificação, e dentro desse modelo existe, então, essa eficiência, essa eficácia dessa gestão logística desse estoque. Então, não tem só relação com demanda, não tem só relação com, então a estoque é igual para tudo, mas essa contabilização de estoque, como a gente explicou aqui, como o Daniel mostrou para vocês, ela interfere no equilíbrio financeiro. Então, se você tem uma gestão eficiente que entende aquele cenário macro, ela vai usar uma estratégia de acordo com o que ela acredita que seja mais viável naquele momento. É tomar dívida para renovar a frota? Não, por quê? Porque o custo da dívida está muito alto e porque ela consegue manter essa frota. Custo de oportunidade, risco versus retorno. Nesse momento, vale mais a pena gastar com manutenção da frota do que com o custo de juro da dívida. Faz parte, depois o futuro muda. Na Vamos, eu lembro que eu não gostei que eles mudaram a taxa de depreciação. Quer dizer, estão perpetuando uma depreciação baseada no que eles estão conseguindo hoje. Eu não gosto. Para poder gerar lucro. Com certeza. E para terminar, tu tem algum recado para deixar para quem tem interesse? Aquelas pessoas que pensam assim, nossa, mas então, se ela tem a maior parte do mercado, eu acho que vale a pena, sim, investir nela,
pelo menos por enquanto. O que você diria para essas pessoas? Quais os cuidados, então, além de não concentrar demais? O grande risco foi aquele que eu falei, que poderia mudar, por exemplo, uma legislação dessa com relação a imposto. Tá? E isso realmente pegaria ela forte, depois não pode chorar, mas assim, qualquer empresa tem riscos e essa não é diferente. Tá? Se tudo permanecer constante, a Localiza sempre entregou ótimos resultados, não é a primeira aquisição que ela está fazendo na vida dela, ela tem expertise nisso, ela tem todo esse know-how, ela sabe fazer esse tipo de movimentação e a coisa vai se acertar, entendeu? Muito provavelmente a pessoa vai acabar ganhando dinheiro. A única coisa é que precisa ter um pouco de paciência nesse primeiro momento, nesse curto prazo. No curto prazo, a gente pode ver resultados ligeiramente piores do que o normal para ela. Pode ser que mesmo com o crescimento da frota, das receitas, etc., pode ser que tenha uma margem um pouco menor, mas nada que eu acredite que em um ano, um ano e meio, ela não consiga resolver. E aí ela volta a girar como a empresa atual e, enfim, e com quatro e maior ainda, né? Então, é uma empresa que, mantidas as condições atuais, eu acho boa. O problema é o mantidas as condições atuais, que é a mesma coisa que eu falei antes. Exatamente, conhecer o risco para poder, então, concentrar uma parte que seja viável ao teu perfil, né? E também para que você saiba reconhecer os sinais de quando alguma coisa vai mudar e possa se precaver. Isso também é muito importante, né? Para aí você evita aquele, nossa, o mercado está batendo naquele ativo e ele está caindo, e aí tu começa a fazer preço médio. Por quê? Porque ele está caindo, e está caindo, e está caindo, e tu acha que esse cair, porque o ativo sempre foi bom, significa que é uma oportunidade. E não é sempre assim. Cada caso, um caso. Para você que tem os ativos em carteira, então, o Daniel explicou o que vai acontecer, né, com os tickets que você tem lá, aquelas letrinhas, né, acompanhadas do número, o que vai acontecer. A proporção também, o cálculo o Daniel já mostrou para vocês, lembrando que muda dia 1º, então dia 4 já começa a negociar sobre um único ticket, certo? Mas só vai aparecer na tua custódia no dia 6, então não se assusta. Na quarta-feira, dia 6 de julho. Que é D2. Vai sumir por um tempo, você vai achar que a corretora te roubou suas ações. Mas... Exatamente. Enfim, gente, eu acho que é muito importante que vocês sempre pensem a respeito antes de tomar uma decisão. Esse pensar a respeito inclui você entender as peculiaridades de cada um dos negócios. Eu acho que isso ficou muito claro na nossa conversa. O Daniel também mostrou para vocês que existem outras possibilidades de análise desse negócio pro longo prazo. Então, no curto prazo, mantidas todas as circunstâncias atuais, é um tipo de investimento. Para o longo prazo, como qualquer outro tipo de investimento, aumentam as incertezas. Vamos aproveitar também para deixar um último recado que todo mundo quer saber e que é natural em momentos de mercados mais baixistas. Mudou alguma coisa na tua visão para o ano de 2022? Seguimos da mesma maneira? O viés continua o mesmo? A Bolsa se comporta da maneira como tu imaginava? Não, desde o início do ano, meu viés era baixista, a gente já tinha escrito isso em relatório. Anormal para mim, estranho, foi o mês de janeiro, que bateu aquela alta lá de 15%. E que deixou o Brasil descolado do restante do mundo, então tudo segue igual, segue normal, mas sempre a gente atento, porque vai ter uma hora que vai ser forte, vai ser importante você estar bastante comprado, que vai ser essa hora de inversão, e essa inversão vai acontecer antes da queda dos juros. Né? Então, a grande questão é muito difícil a gente pegar um movimento de alta da Bolsa com alta de juros. Né? E o juro no Brasil ainda está subindo, a inflação ninguém ainda sabe, ninguém tem visibilidade, então todo mundo está evitando comprar ativos de renda variável com preços muito expressivos, com preços muito caros.
Tá? Então, isso é natural. Agora, quando a gente tiver uma visibilidade que o juro para de subir e que a inflação está mais ou menos controlada, mesmo que ela esteja em 11% controlada, não importa, mas ela não vai mais subir, e o juro está em 13%, mas está mais ou menos controlado, ele não vai mais subir, aí é o momento de você, enfim, né, torar nas ações, que aí é forte. Exatamente. Aí é a hora de entrar. É mais forte, né? Claro que eu faço as minhas comprinhas todo mês, não tem problema nenhum, até porque tem empresas que estão super baratas. Tem empresas que, inclusive, nesse momento que eu falei, que hoje estão baratas, vão estar mais caras, tem outras que vão estar muitíssimo mais baratas. E é assim, né? O mercado. Às vezes a bolsa cai 10%, mas não são todas as empresas que caem 10%. Tem aquela que cai 30% e tem aquela que sobe 10% também. Então, você tem que saber analisar empresa a empresa. Às vezes tem uma empresa que já pode ser comprada nesse momento atual. Exatamente, é aquela velha máxima: risco, todas as empresas têm. Precificação, o mercado vai atribuir de acordo com a expectativa de projeção futura que é feita pela empresa, mais adicionada à avaliação do cenário macro, né, que os próprios analistas entendem que pode ser que irá acontecer. Porém, nesse meio tempo, as gestões continuam trabalhando. Algumas performam bem, outras performam não tão bem. E isso também acaba afetando a precificação. Esse movimento, essa volatilidade no curto prazo é sim pela força da massa compradora e vendedora. Porém, não se enganem, tudo diz respeito a quanto a empresa consegue performar. Entregar margem, entregar geração de valor, entregar lucro. Fazer tudo isso ao mesmo tempo em que ela apresenta uma estratégia que seja factível em pontos de aumentar, de expandir, porque nenhuma empresa agrada ao mercado se ela não tiver planos para expansão, para crescimento. O mercado geralmente não gosta de empresas que mantêm um aumento aí de cresce a inflação. Esse é o tipo de empresa que o mercado geralmente abandona. Isso significa que é ruim para todos os portfólios? Não, mas qualquer coisa que acabe gerando menor expectativa de crescimento fica, assim, mais de lado. Por isso essas notícias de fusão, elas movimentam muito o mercado. Lá no ano, eu não sei se foi no ano passado ou em 2020, no anúncio movimentou muito a cotação dessas ações. Com o passar do tempo, o cenário macro acabou dando uma apaziguada, né? Tipo, olha a inflação, olha o juro, olha a eleição, olha os Estados Unidos, olha a China, olha a Rússia, olha a Ucrânia. Tem muita coisa ruim para olhar. Quando o Carrefour comprou o Big também deu uma alta grande. Exato. Então, quando a Natura comprou a Avon, todo mundo sabia que a Avon não estava lá grande coisa, mas a expectativa dela se tornar uma gigante a termos mundiais, a níveis mundiais, também foi bem vista por parte do mercado. O mercado estava tão eufórico naquela época que eu lembro da Magazine Luiza comprando a Kabum, que não é quase nada, Kabum, e ela subiu de 22 para 24, que representavam uns 5 a 6 ou 7 bilhões de reais naquele momento. Exatamente. Por causa de uma aquisição que não ia gerar isso de retorno. Mas, enfim, era a euforia daquela época. Juro a 2%, 2,5%. Não é à toa, né, chefe, que a tua primeira aula ao vivo lá na monitoria justamente sobre cenário, para que as pessoas entendam que não tem como tu analisar um balanço, um conceito de uma conta, se tu não entende que a gestão vai trabalhar a estratégia de acordo com o cenário macro. Basicamente é isso. E que as empresas, elas têm grupos de pessoas, profissionais especializados, justamente para definir essas estratégias. E essas estratégias, elas precisam ser coerentes e caso você deseje investir nesse ativo, você precisa conhecê-las. Seja numa empresa como a FESA, seja numa empresa como a Magazine Luiza, seja numa empresa como a Taurus, que aliás a gente falou há poucos dias atrás aqui no podcast sobre ela, seja sobre a Ambipar, que tu fez aquela aula ao vivo também há 2 semanas atrás, o Bradesco, né, que é um banco que todo mundo gosta, porque todo mundo não, muita gente gosta por causa das bonificações, dos dividendos, etc, etc. Enfim, chefe, quer se despedir aí do pessoal?
Bom, gente, eu vou aproveitar agora para me despedir. Tomem cuidado para não perpetuar o período atual, porque esse talvez seja um dos maiores problemas do investidor. Tá? Quem quiser, não deixem de ler o livro Misbehaving, do Richard Taylor, que ele fala sobre esse espectro estreito, narrow framing, que é exatamente você dar muito impacto para o período atual, você ficar muito focado em alguma coisa e você não conseguir olhar o todo. E eu vejo muito as pessoas fazendo isso. Elas perpetuam o cenário atual como se o Brasil fosse ter eleições todos os anos daqui para frente, como se os Estados Unidos fossem subir os juros todos os anos daqui para frente, como se a inflação no Brasil ficasse em 10, 11% todos os anos daqui para frente, e como se a taxa de juros do Brasil ficasse em 13, 14% todos os anos daqui para frente. Normalmente a pessoa perde dinheiro porque ela precifica e perpetua isso, coloca isso para sempre. E isso não é verdade. A gente sabe que em algum momento, que eu não sei quando vai ser, nem a Patrícia, esses indicadores eles voltam para aquela estabilidade e aí a gente vai ver bolsa subindo 50, 60, 70, quem sabe até 100%. Então fiquem atentos. Cuidado com esse viés comportamental nosso de perpetuar o período bom ou o período ruim. Nesse caso agora, o período ruim está sendo mais normal. Então, cuidado demais com isso. Exatamente. Obrigado a todos. Obrigada, chefe. Obrigada pela participação, pelas informações, pela companhia, pela parceria de sempre. Eu vou encerrar dizendo que sobre esse movimento de subvenção, subsídio, incentivo, etc., o meu último podcast, que saiu, se eu não me engano, ontem, fala sobre um livro que se chama Para Não... na verdade, é um manual, né? Não é nem um livro. São vários textos escritos por diversos especialistas de diversas áreas, abordando questões comerciais, tributárias, sociais, enfim. E são políticas públicas que empobrecem o Brasil. Ou seja, tudo que aconteceu nas últimas décadas, né? E que acabou, infelizmente, que deveria ter sido algo positivo, acabou, então, na verdade, não tendo resultado. Tanto que no próprio prefácio... Achei que as políticas públicas sempre ajudavam o povo. No prefácio, o presidente do INSPER, que é o Marcos Lisboa, diz o seguinte: o que deu errado? Como é que 20 anos depois, né, a gente parece estar revivendo aqueles velhos erros lá do passado? Então, aproveitando que a gente citou essa parte, né, de incentivo, isenção tributária, toda essa questão de impostos, você que gosta de ler e que tem paciência, porque o livro é longo, é aquele livro que você lê aos poucos, é quase que um material de pesquisa mesmo. Vale a pena você dar uma olhada nele. Quero agradecer a todos vocês pela companhia nesses mais de 50 minutos. Eu espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas, e o posicionamento do Daniel é sempre muito importante. Vocês sabem que ele é um analista que sempre considera tanto a parte qualitativa quanto a parte quantitativa. Então, você compreender essas diferenças de análise para curto, para médio, para longo prazo, não ter aquele viés de 8 ou 80, nossa, é horrível. Eu cresci nessa parte por tua causa, Paty, sabia? Bem capaz, chefe, bem capaz. Não. Verdade, pessoal. Ela é que gosta de ficar sendo humilde, é verdade. Não. Não é nem 8, nem 80, é que você entenda esse dinamismo do mercado e também entenda que a gestão é uma parte importante na precificação dos negócios. Enfim, muito obrigada pela companhia, obrigada ao chefe, obrigada a você que nos ouve sempre aqui no Spotify e também nas outras plataformas. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima. Até.